você aí que já opera Smart Money, ou até mesmo você que está conhecendo a metodologia agora, provavelmente já ouviram falar em algum lugar por aí em que os institucionais vivem atrás do stop do varejo. E até quando isso é verdade? Até que ponto? Fique comigo até o final desse vídeo que eu vou lhe explicar com profundidade como realmente funciona a cadeia do mercado. Isso é fundamental para você que busca a consistência nesse mercado de tubarões. Muito bem, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Comunidade Trader, Júnior Egídio por aqui. E no vídeo de hoje nós vamos falar de um assunto bem polêmico, assunto esse no qual obviamente você já deve ter ouvido falar por aí, ou de quem dá aula sobre o Smart Money. Ultimamente nós temos visto um crescimento do tema Smart Money, muitas pessoas... alguns dando aula, outros somente explicando, muitas pessoas estudando, enfim, o sol nasceu para todos, né? Obviamente. Então a gente tem notado um crescimento de professores de Smart Money aqui no Brasil. Só que tem um detalhe muito importante. Às vezes a informação ela passada de forma muito rasa, ou talvez porque a pessoa não tenha devido conhecimento, acaba que aquilo começa a se alastrar. E aí uma metodologia tão bonita, tão inteligente, uma metodologia tão racional, sabe? Tão lógica como essa, acaba se perdendo um pouco por algumas explicações muito rasas. O que de fato não é o Smart Money. O Smart Money ele demanda uma compreensão, uma dedicação de 200% para você entender realmente com profundidade o que é de fato o mercado financeiro. E nesse vídeo eu estou trazendo aqui para vocês esse slide aqui é do nosso novo treinamento, Formação de Traders 2.0. Ele ainda está em andamento, não está pronto, mas eu resolvi compartilhar com vocês para que eu pudesse explicar com clareza a representação do poder de fogo dos participantes do mercado. Primeira coisa, pessoal, nós temos que entender que o mercado ele é formado por várias cadeias, né? A gente tem a cadeia das pessoas físicas, dos bancos intermediários, dos fundos, hedge funds e das grandes corporações, correto? Como vocês podem ver na representação desse gráfico que está aí, são duas pirâmides inversas. Prestem bem atenção que eu vou explicar para vocês agora, para que vocês entendam de fato. E quando vê alguém que não é da metodologia falando, que realmente eu já vi por aí, como é que o institucional vai ficar buscando uma baboseira, não sei o que, realmente é e não é. Mas para que a gente tenha um total entendimento disso, eu vou explicar isso para vocês de como funciona realmente ali a representação de todos os participantes e a representação no financeiro. Você vai entender isso e vai ter argumento se caso quiser conversar com qualquer pessoa para que você possa explicar a tua visão sobre isso. Não de uma maneira tão rasa. Ele vai atrás do CPF, tá? Então, muito bem. Nessa representação aqui, pessoal, nós temos duas pirâmides. A primeira pirâmide, eu vou pausar aqui esses dólares dentro de aparentemente um oceano, né? Olha só, a primeira pirâmide, ela representa os participantes do mercado, que por sua grande maioria em quantidade de participantes são os CPFs. Então tá bem claro aqui, ó. Em segundo, nós temos os bancos intermediários. Primeiro, as pessoas físicas, aqui, a representação de maior quantidade, certo? E aqui em cima as grandes corporações, que representa menor quantidade, porém, o que nós podemos ver aqui é o varejo
que é a parte de baixo, as pessoas físicas, nós aqui somos os detentores do menor poder de fogo do mercado. E o mercado financeiro é isso, ele não é quantidade de participantes, é a quantidade de dinheiro que esses participantes trazem para o mercado. Exemplo, se eu tenho 10 participantes que me trazem 10 milhões para negociar, eu posso ter aqui 5 participantes que me trazem 50 milhões para negociar. A liquidez é muito maior nesses 5. Então, não está exatamente na quantidade de participantes. A lógica está na quantidade de dinheiro que esses participantes possuem. Então, o varejo possui essa representação aqui, para que vocês entendam. Em segundo, nós temos a representação financeira de fundos intermediários, bancos. E, pessoal, o que vocês têm que entender aqui é o seguinte, antes dessa aula aqui que eu preparei aqui para vocês, a gente fala um pouco sobre a HFT, um pouco dos algoritmos, só para vocês entenderem por alto, tá? Hoje existem estudos em que mais de 80%, se eu não me engano, acho que é mais de 80% dos negócios feitos nos mercados mundiais são feitos por HFTs, tá? Eu já falei isso aqui no canal. E quando eu digo HFT, digo e repito, não é aquele robozinho que o cara aí está tentando te vender e o robozinho que faz não sei quantos por cento. HFT são algoritmos desenvolvidos com bilhões de dólares que mandam ordens, tiram ordens em milésimos de segundo. Fazem spoofing, entram, saem, fazem scalp, montam posição, faz de tudo. Depende do objetivo da instituição e qual algoritmo ela possui. Então, é algo do qual nós, CPFs, nunca teremos acesso, tá? Isso eu falo para vocês, que a não ser que alguém tenha bilhões aí para colocar na mesa para desenvolver um. E depois colocar também, tá? Tem que ter o mesmo bilhão para poder colocar, para ele poder operar. Que eu vou explicar para vocês aqui agora. E esses bancos intermediários aqui usam HFTs também. Só que aí nós temos as grandes corporações, essas grandes corporações também usam, aí vira a guerra robótica, né? Entre aspas, né? E ali um algoritmo chamando o outro para compra, algoritmos são programados para seguir algoritmos, mas o mercado sempre vai ter a direção predominante. E nessa que um começa a trocar lote com o outro, dando liquidez para o outro, o dinheiro de alguém vai acabar primeiro. E bancos intermediários, que são bancos, costumam ser bancos particulares, esses bancos têm dinheiro finito para montar posições de especulação. Eu não sei quantos por cento do capital de um banco vai para especulação, eu acredito que isso vai de banco para banco, deve ter uma média, mas eu não sei esse dado, então eu não vou falar algo que eu não sei. Mas o capital é finito. Então você começa a trocar lote com um cara desse, que geralmente pode ser um banco central, e aí fica ruim pro seu lado, tá? Porque geralmente o dinheiro de um vai acabar e o outro só liga a maquininha e vai imprimindo. Sem contar que essas grandes corporações são formadas pelos maiores detentores do dinheiro no sistema global financeiro. Então, meu querido, uma hora, alguém que está dando essa liquidez para o cara de cima vai dançar. E quando acabar, a oferta ou a demanda vai se sobrepor, vai causar o desequilíbrio, alguém vai estopar. E, obviamente, não será esse cara primeiro aqui. Então, a gente tem que ter em mente que esses caras aqui, ó, esse dinheiro aqui, cara, não é o suficiente para manter esses caras do topo da pirâmide, as grandes corporações. Não é. Não é. Automaticamente, quando a gente tem suportes, resistências, tem algoritmos que são programados também para trabalhar nessas áreas. Tem de todos os tipos. Quando eu digo participantes do mercado, temos de tudo. Não é que porque um banco usa um algoritmo que esse algoritmo é sinistrão e tal. Nada disso. Entende? E tem algoritmo que vai se posicionar em região de liquidez, que o estoque vai estar em posição de liquidez também. Por isso que às vezes você vê o preço não dá só uma captura pequena, ele dá uma captura maior. E isso a gente nunca vai controlar. Não está em nosso poder. Entendam isso.
Isso não está no nosso poder. Então, é uma coisa que a gente não pode controlar no mercado. A busca por liquidez. Então, o que vocês têm que entender? Que esses caras estão atrás do dinheiro desses caras aqui para financiarem eles. E o varejo geralmente vai junto. Por quê? Desde que vocês entendem aí por mercado financeiro, antes de aprender o Smart Money, primeira coisa que a gente aprende é tradar em suporte e resistência, meu querido. E tem uma coisa que chama liquidez. Liquidez é igual a stop loss. Stop loss é igual a dinheiro trocando de mão. A lógica é essa, velho. Se todo mundo sabe onde você está negociando, obviamente que o cara vai presumir que você não vai aguentar movimento muito longo, você vai quebrar. Que do mesmo jeito ele vai ganhar dinheiro. Então, se essas regiões onde formam suportes e resistências são zonas de liquidez, onde pessoas estão dispostas a negociar, tanto do início da pirâmide, do início, tentando pegar essa liquidez, quanto do meio, quanto do final, nós temos ali todos os participantes trabalhando nessa região de suporte e resistência, obviamente tem liquidez ali. E aí, cara, quando o algoritmo identifica isso, ele vai atrás. E ele vai, porque os caras vão inflando o preço até os caras soltar a posição e o cara conseguir entrar. Por isso que você vai ver que não tem uma lógica exatamente de quantos pontos às vezes rola uma captura. O preço vai andando até ele atingir a quantidade que ele precisa, a quantidade de liquidez que tem naquele mercado. Ele vai pegando, a hora que não tem mais para ele, acabou. Secou a oferta, secou a demanda, não tem mais. É para o lado ao contrário agora. Então, pessoal, essa aqui é a explicação real de como funciona essa representação. Eu sei que não é uma representação tão profunda, óbvio, não tem como eu trazer um conteúdo que tem um treinamento que dura uma aula de 40 minutos para um vídeo de 15, né? Eu estou tentando fazer um resumo aqui para vocês. Então, dessa maneira aqui, eu acredito que vocês entenderam que esses caras do topo da pirâmide estão atrás desse dinheiro aqui. E essa galera aqui vai junto por todos estarem negociando em regiões de liquidez. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Se quiser aprender mais conosco, vou deixar o link do nosso treinamento aqui, que está aqui embaixo. Nosso treinamento agora é por assinatura, ficou muito mais acessível para todos vocês que gostam do nosso conteúdo. Deixa o like e se inscreva no canal. Forte abraço e valeu!